Olá pessoal, eu sou Cleberson Schneider, aluno do curso de Ciências da Religião, e o que você vai ver a seguir é o meu estágio supervisionado Covid-19, o ensino religioso na educação infantil. Curta, comente e compartilhe. Diz oi pro pessoal. Oi, pessoal. Essa é a aluna Ágata, né? Pessoal, eu tô riscando aqui o caderno que tem um elefante e Noé. É. Além de passar o vídeo, contar a história utilizando os animaizinhos, também utilizando a pintura. Então, primeiro... Você tá falando do Noé? Sim, falando do Noé. Pinta o Noé. E aí a gente passa o vídeo contando a historinha para eles. Depois a gente utiliza os animais. Pai, a girafa tá ali, ó. Tá, pai pega a girafa. Aqui. A gente conta a historinha para eles, né, utilizando os animaizinhos. E a última fase seria a pintura da historinha, que isso também trabalha diversas áreas, né? Tanto o movimento aqui de pinça das mãos para pegar o giz de cera, para pintar, o reconhecimento das cores, né? O reconhecimento dos animais, o nome dos animais, as pessoas, as cores. Então, o objetivo principal é trabalhar a área da religiosidade, principalmente desenvolver o respeito mútuo entre eles, né? Sabemos que, por exemplo, a história que eu escolhi para trabalhar aqui com ela é a Arca de Noé. A Arca de Noé está presente no Antigo Testamento, ou seja, no livro sagrado dos judeus, e também na Bíblia, que é a Bíblia dos cristãos, né, o livro sagrado dos cristãos. Como trabalhar a religiosidade, a inclusão, né, e o respeito mútuo entre as crianças. Então, trabalhando essa parte do lúdico, né, para que eles venham aprender a entender a história e respeitar, né, a fé um de cada um. Então, dentro desses 3 pontos principais do meu estágio, primeiramente eu passaria um videozinho, né, um vídeo ao fundo, até para que eles pudessem prestar atenção, né? Porque se simplesmente contar a história ou abrir um livro para contar a história, dificilmente nós iremos prender a atenção. Então, um videozinho básico, não muito extenso também, né, para que eles não se cansem muito e dê tempo de, em uma aula, concluir todas as atividades dentro desses 3 eixos, esses 3 pontos principais. Então, primeiramente o vídeo, assistir o vídeo com eles. A partir do vídeo, a gente utilizaria alguns animaizinhos de pelúcia, como aqui nós temos na mesa da aluna Ágata, né? Qual animaizinhos nós temos na tua mesa aqui, Ágata? Aqui tem. Esse aqui. Que animalzinho é esse? É a ovelha de beleza. A ovelha. É uma beleza, né? E esse Esse daqui é o elefante. o elefante, esse é o É o porco. porco, né? E essa daqui? Qual que é essa daqui? É a taruga, gente. É a tartaruga, né? É a tartaruga, pessoal. A tartaruga. Eu tô assistindo ali no ar. Essa daqui, qual que é essa daqui? A girafa, pessoal. É a girafa. E esse aqui que você colocou? Esse aqui. Qual que é esse? Esse daqui é o pato. É o patinho, né? É o patinho, pessoal. Tem mais um lá? Tem mais um? Esse daqui. Qual que é esse? É o macaco. É o macaquinho, viu? E esses animaizinhos entraram na Arca do Noé? Sim. Que legal. Então, pessoal, o segundo ponto, como vocês viram, além do vídeo, um vídeo
vamos dizer assim, um vídeo interativo, você passa a utilizar esses pequenos animais, poderia aqui trazer muito mais, né? Mas é um exemplo para vocês entenderem que utilizando-se esses animaizinhos de pelúcia, de brinquedo, eles começam a entender a história, a fazer diferenciação entre um animal e outro, reconhecer quem é quem, qual animal é qual, né? Vocês viram, ela já reconhece, ela tem 3 anos, reconhece a ovelha, né, o porco, a girafa. Então ela reconhece e faz diferenciação. Tem 3 anos. Ela tem 3 anos, né? E a partir daí, a partir 3. desse momento do segundo passo, a gente já pode passar para o terceiro passo, a terceira fase, que seria o pintar a historinha. Então, a cada passo, a gente iria relembrando a historinha. Oi, gente. Ai, Relembrando a historinha. Vamos pegar lá da primeira página, Agatha. Vamos mostrar aqui o livrinho para o pessoal. O livrinho da historinha do Noé, tá? Aí a gente pode ir contando a historinha para eles de ponto a ponto, tá? E aí ela utiliza, aqui está utilizando o giz de cera, né? Que favorece a parte aqui da pinça, né? Para pegar e poder pintar. Ela já está começando a fazer diferenciação entre as cores, né? Que cor é essa? Esse daqui é azul, daí esse daqui é azul e amarelo. Amarelo, né? Tem o verde? Tem verde? Sim. Olha o verde. Olha o verde, pessoal. E o vermelho? Tem vermelho? Sim. Esse daqui. Isso, pega o vermelho. Olha, pessoal, tem o vermelho. Vermelho. Que você tá pintando os animais, né? E daí esse daqui é azul. Então, agora na terceira fase, na parte da pintura, nós vamos trabalhando as cores, né? E relembrando a história passo a passo. O que está acontecendo aqui, por exemplo, nessa página, é a arca, né? Noé está construindo a arca, aonde os animais vão entrar na arca, né? Porque vai começar a chover. Então você pode ir relembrando a história. Então, vovó, eu não sei onde que tá chovendo. Ah, já vai começar a chover. Ó, aqui vai começar a chover. Ó, tá chovendo, viu? Então fica... Olha, pessoal, tá chovendo. Tá chovendo. E aí eles conseguem entender a historinha, né? Além do vídeo, então, utilizando o vídeo, os animais e também essa parte da pintura, a gente consegue trabalhar com eles a historinha do Noé, né? A intenção é fazer com que eles aprendam a história, mas também eu começo a pintar com verde. Que eles desenvolvam uma outra coisa que pode ser utilizada para que as crianças aprendam a historinha, é utilizar uma música, né? Um vídeo com uma música sobre a própria historinha. Além de passar um vídeo contando sobre a historinha, nós podemos utilizar uma música, convidando eles para brincar, para cantar a musiquinha, fazer uma roda, né? Dá para juntar as mesas e fazer um círculo, né? Um círculo no meio da sala e colocar a música sobre a história. Aqui nós estamos utilizando a história de Noé, a arca de Noé. E aí as crianças fixam melhor, né? Compreendem melhor a história. Dá pra ver que aqui ela tá... Eu tô aqui eu tô riscando. Isso, ela tá pintando, né? Eu tô pintando. Tá pintando e escutando a música do Noé, né? Escutando a música do Noé. E daí o pessoal... É legal? Daí tem a ovelha que eu tô fazendo carinho nela. E daí eu tenho essa daí.
aqui. Então os 3 pontos principais do meu estágio, do meu trabalho, o desenvolvimento em si do plano de aula, é utilizar tanto o vídeo sobre a história para contar a história para as crianças, e utilizar esses animaizinhos, né, para fazer com que eles Pessoal, compreendam a história em si, os animais, faça diferenciação entre os animais. O terceiro ponto seria a pintura, né, pintar a história, pintar a história ali, e ou deixar ao fundo, ou ainda se conseguir dentro do tempo da própria aula, colocar uma música, né, um vídeo com uma música, e trazer as crianças para uma roda no meio da sala de aula e brincar, dançar, né, em cima da música da história, né? Então, utilizando esses elementos, o lúdico, eu creio que as crianças irão aprender. Dentro da história de Noé, nós vemos que a sociedade da época, né, estava em dificuldade, né, seja por conta da convivência social, né, seja por conta de uma calamidade que eles estavam enfrentando, uma grande seca, né. Então, para nós entender melhor essa história, depois que ali deu essa grande seca, Noé constrói a arca, ele e sua família entram na arca, bem como os animais, e eles são salvos então da grande inundação que aconteceu, né? Começou a chover e eles foram salvos. Depois que parou de chover, a grande inundação demorou muitos dias, né? Mas o sol voltou a brilhar, né? E eles encontraram novamente terra seca, né? E vamos dizer assim, para as crianças, a gente utiliza e viveram felizes para sempre, né? A moral da história, utilizando aqui a história da Arca de Noé, contextualizando com esses dias de coronavírus, é que por mais que nós estamos passando por uma grande calamidade, tanto social, muitas pessoas desempregadas, perdendo seus empregos, sem seus meios de trabalho e de renda, uma hora isso vai acabar, logo vai passar, né? E o sol vai voltar a brilhar, né? Essa inundação, ela vai passar. Então, o que dá para nós deixar é uma palavra de esperança, né? Utilizando o lúdico aqui para trabalhar com as crianças. A ovelhinha, né? Pai já pega. Utilizando o lúdico para trabalhar com as crianças, que por mais que nós estejamos passando por uma dificuldade, mas tudo vai ficar bem, né? Né, Agatha? Sim. O sol vai brilhar de novo, né? Vai brilhar de novo, né? Os animais vão descer da arca, né? E vão ficar felizes, né? E agora nós estamos passando por um tempo que para sair na rua tem que utilizar máscara, né? Fala pro pessoal que tem que usar máscara. Tem que usar máscara para sair na rua, né? Para sair na rua com a máscara, né? Mas quando passar, vai ficar tudo bem, né? Vai ficar tudo bem, né, gente? Gente. Diz assim, se cuidem. Se cuide. Fé em Deus. Fé em Deus, pra não ir na rua. Vai ficar tudo bem. Usa máscara para sair na rua, tá bom? Tá bom, pessoal. Tchau. Tchau. Basicamente, então, é isso. Esse é meu trabalho. Que Deus abençoe a todos e um abraço. Se puder, o que tem que fazer com o vídeo, Agatha? Curtir, compartilhar e comentar. Curte? Tchau. Meu nome é Cleberson Schneider, aluno do curso de Ciências da Religião, Polo de Apoio Presencial, Chapecó,
RU 135-6164. Este é o estágio supervisionado Covid-19, o ensino religioso na educação infantil. Plano de aula. Tópico 1. Identificação. Ensino religioso, material 2, 3 anos. Tópico 2. Conteúdo. A Arca de Noé. Tópico 3. Competência. Compreender, valorizar, respeitar as manifestações religiosas e as filosofias de vida, suas experiências e saberes em tempos, espaços e territórios. Reconhecer, cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão do valor da vida. Tópico 4. Objetivos. Compreender a criação da Arca de Noé e sua finalidade. Refletir sobre as dificuldades da época em relação ao hoje. Construir uma hipótese de convivência futura. Tópico 5. Síntese do assunto. A Bíblia, como fonte de pesquisa e como fundamentação teórica do referido trabalho, foi utilizada como uma fonte de pesquisa, visto que nela está contida a história da Arca de Noé e seus desdobramentos, bem como as consequências para os animais que entraram na arca e, portanto, foram salvos da grande inundação. Também a raça humana, que enquanto a arca era construída, os mesmos eram convidados a fazerem parte daquele projeto, pois quando começasse a chover, os mesmos poderiam serem salvos, mas somente Noé e sua família, a saber 8 pessoas, foram salvos e, portanto, escaparam com vida da grande inundação. Utilizando-se da grande inundação como exemplo de um período de grande calamidade, para comparação com os dias de hoje em que vivemos no isolamento social, mas extraindo uma mensagem de esperança, visto que assim as águas baixaram e o sol voltou a brilhar, e todos puderam descer da arca. Assim também nós iremos passar por este período de isolamento, sabendo que nossas vidas nunca mais serão as mesmas. No entanto, extrairemos um aprendizado para toda a nossa vida. Além da Bíblia, foi utilizado também artigos contidos no decreto de isolamento social que o governador do estado impôs para combater a transmissão e disseminação do coronavírus Covid-19 em solo catarinense, a fim de combater a pandemia e assim resguardar o máximo de vidas possível, atendendo ao decreto de número 587 de 30 de abril de 2020 do governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, que no uso de suas atribuições legais, as aulas nas unidades das redes pública, privada de ensino, municipal, estadual e federal, incluindo educação infantil, ensino fundamental, nível médio, educação de jovens e adultos, EJA, ensino técnico e ensino superior, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição oportunamente. Outra fonte de pesquisa para a fundamentação das atividades desenvolvidas em sala de aula com os alunos, em que, como forma de melhor compreender das atividades, foram utilizadas ferramentas do lúdico para que assim a atividade fosse melhor desempenhada pelos alunos e que os mesmos pudessem interagir e compreender a história e extrair dela princípios para suas vidas, nesses dias de isolamento social em que vivemos. O artigo utilizado foi o Lúdico na Educação Infantil, Adriana Rocha Vilela Arantes e Jéssica Tainara da Silva Barbosa, onde é trabalhado o lúdico como uma ferramenta de extrema importância para melhor aprendizado na interação em sala de aula. 6. Desenvolvimento em sala de aula. Aqui agora será detalhada como será realizada a atividade e sua aplicação prática, bem como os objetivos a serem
observados durante a atividade proposta. Para iniciar as atividades, traçamos 3 objetivos principais, os quais devem ser atingidos: compreensão da história, atividade participativa e aplicação pessoal dos princípios aprendidos. A aula deverá ser iniciada com uma apresentação de um vídeo infantil contando a história da Arca de Noé. É muito importante que o vídeo utilizado para contar a história deve ser condizente com a faixa etária dos alunos, a fim de que não atrapalhe no entendimento da história e facilite o aprendizado, fixando e memorizando a história por conta da linguagem lúdica utilizada. Outro elemento a ser observado deverá ser o tamanho do vídeo, o qual não deverá ser muito extenso, pois em diferentes faixas etárias a capacidade de concentração e observação difere. No segundo passo, serão utilizados animais de brinquedo, pelúcia e borracha, os quais poderão ser manejados pelas crianças e então poderá ser feita uma espécie de chamada com os animais. O professor chama os alunos e o aluno responde dizendo o seu nome e o nome do animalzinho que ele está segurando. O objetivo aqui é fazer com que os alunos reconheçam os animais da história e suas espécies. Um ponto importante é que esses animais de brinquedo não devem conter elementos pontiagudos ou acessórios que se soltem ao serem manejados a fim de evitar acidentes. No terceiro passo, utilizará desenhos da história da Arca de Noé que serão distribuídos aos alunos para que sejam pintados com giz de cera, pois o mesmo favorece a pegada em forma de pinça e trabalha a coordenação. Além do professor poder trabalhar a diferenciação das cores com os alunos, depois das atividades concluídas, esses desenhos poderão ser expostos em sala de aula e colados em um mural. Enquanto os alunos pintam os desenhos, poderá ser deixado uma música ou um vídeo com uma música sob a própria história da Arca de Noé, o que tornará a atividade muito mais prazerosa, visto que ao terminar a pintura os alunos poderão brincar e dançar todos juntos com a música da história da Arca de Noé. O professor poderá então fazer a aplicação pessoal da história comparando o período que Noé viveu com o que estamos vivendo, retratando assim o contexto social e religioso, o respeito à diversidade e a tolerância com o diferente. 7. Recursos: uma televisão ou projetor para passar o vídeo, animais de brinquedo, pelúcia ou borracha, desenhos em papel para colorir, lápis ou giz de cera. 8. Referências: Bíblia Ilustrada Infantil, Arantes Adriana Rocha Vilela Barbosa, Jéssica Tainara da Silva, O Lúdico na Educação Infantil. Decreto número 587, de 30 de abril de 2020, Estado de Santa Catarina.